18h37, Radar de Notícias de volta para o terceiro e último bloco. E você já sabe, é sempre um oferecimento especial da padaria Favos de Mel. Um abraço para o nosso amigo e telespectador, seu Manuel. Este último bloco, tenho o prazer de receber aqui no estúdio do Radar de Notícias, neste momento, o secretário de Governo da gestão Guti, Edmilson Americano. Secretário, muito obrigado pela sua presença. É um prazer tê-lo aqui. Boa noite, seja bem-vindo. Bom, André, eu que agradeço o convite de vocês, o Radar, é um prazer enorme estar aqui. Depois de um longo período correndo e trabalhando, eu não tinha condições de vir, mas me sinto muito à vontade aqui nesse programa e tenho uma grande recordação aí do nosso amigo Pedro, que deixou muita saudade pra gente. Um grande abraço a todos vocês aí. E antes de começar, só para registrar, porque o nosso telespectador sempre nos procura, o Vlamir Schiavinato, que está na audiência, pediu para que eu lhe mandasse um grande abraço, disse que tem a honra de ser o seu amigo. Então está registrado um abraço do palmeirense Vlamir Schiavinato, que deve estar roendo as unhas, torcendo para o Verdão. Bom, vamos lá, secretário. Quero começar falando sobre a transição de governo. Afinal de contas, estamos nesse período entre a eleição do Lucas, a saída da gestão da qual o senhor faz parte, reta final de transição, reta final de governo. Como que está a finalização dessa transição? O que ainda precisa ou pode ser feito? E se o senhor me permite, nós trouxemos alguns relatos aqui no programa nos últimos dias de pessoas que têm participado da transição do lado da chapa vencedora, ainda não empossada, de que estão tendo algumas dificuldades para acessar algumas informações, eles gostariam de ter um conhecimento mais aprofundado sobre algumas questões. Queria que o senhor falasse também sobre isso, se procede, se é do seu conhecimento. Eu fico muito surpreso, porque nós estamos fazendo uma transição jamais vista em Guarulhos e dificilmente se ouve falar uma transição dessa tão harmoniosa e tão aberta no Brasil todo. Eu desconheço. Olha, eu tenho 62 anos, acompanho a política há muito tempo, é uma transição inovadora. Eu converso muito com o novo secretário de governo, deve ser anunciado aí, né, o Santiago. Pô, tem uma relação muito boa com ele. Aliás, uma pessoa também com uma sensibilidade boa, um diálogo muito bom, e me estranha. É a primeira vez que eu ouço essa. Eu vou até te falar uma coisa. Eu tive conhecimento que o relato, né, da transição, quando o Guti pegou, foi assim, ó. Tudo que vocês querem está aqui, uma pilha de processo. Entregaram para o secretário de governo da época, né, que ia ser o secretário de governo, que era o Soler. Encostou aqui e falou assim, ó, o que você quiser está tudo aí. Tinha 300 processos. E nem reunião teve. Nós tivemos aqui, abrimos todas as secretarias, inclusive amanhã na minha secretaria, abrimos todas as secretarias, e não só o fato de estar abrindo, eu desconheço qualquer dificuldade. Sábado passado eu estive um longo tempo com o novo secretário de governo, provavelmente, né? Não sei se anunciou oficialmente. Oficialmente não, mas já favas contadas. Até perdão, né? Não, já sabemos. Ao novo pessoal aí, se eu esteja antecipando alguma coisa. Mas diálogo muito aberto, né? Só para você ter uma ideia, inclusive, antes de eu mandar o projeto de PPI, que vocês devem talvez entrar nesse assunto, eu falei para o novo secretário de governo, para o Santiago, estou mandando, é um projeto que eu acho que é bom para a população. Eu estou estranhando, não ouvi nenhum relato desses. Certamente, se tivesse, deveria ter me comunicaria ao prefeito Guti. A gente tem posições diferentes, né? Nós queríamos o nosso projeto que fosse vencedor, evidentemente, o Lucas Santos queria o novo projeto deles, mas independente das diferenças que possa haver, uma transição muito harmoniosa. Perdão, eu estranho mesmo. Não, imagina, a gente pergunta e dá a oportunidade do entrevistado responder e dar a sua versão. Só para o telespectador que eventualmente não está familiarizado com esses pormenores da política, até quando vai o prazo da transição? O que ainda será feito? O senhor citou uma reunião que haverá agora no final de semana. Até quando vai? Amanhã tem uma reunião que assim, eles fizeram um cronograma de todas as secretarias. Aliás, na primeira reunião da transição, foi um pedido do
Santiago e do Lucas Sanches se poderiam ir em todas as secretarias, ao invés de ficar só no grupo de transição, né, que é um grupo oficial, se eu não me engano, 7 do lado do novo governo e 7 do nosso lado. E aí o prefeito Guti imediatamente falou, não vejo problema não, vocês só estabeleceram um cronograma, e eu não sei se amanhã é a última, né, das secretarias, não me recordo, porque como eles vão, eles fazem cronograma, amanhã por acaso é na nossa, mas vai até aí o final do mandato, o que precisar. E nós estamos bem... Eu te falo, assim, eu nunca vi uma transição dessa. Se alguém tem conhecimento de uma transição tão harmoniosa, a não ser quando é com o próprio, né, sucessor, que normalmente nem tem, né? Sem dúvida. Com um projeto que é vencedor, as pessoas já sabem como que são. E já que estamos falando de transição, temos que voltar algumas casas antes para falar da eleição. E acho que é um assunto que nós temos muitas frentes para explorar. A primeira delas, secretário, na avaliação do senhor, por que o Jorge Wilson perdeu a eleição? Pergunto isso porque houve o apoio do atual prefeito, e nós sabemos a força que o mandatário tem no pleito. Tinha o apoio do governador Tarcísio, do ex-presidente Jair Bolsonaro e de quase toda a Câmara Municipal. Diante de toda essa rede de apoio, nem ao segundo turno Jorge Wilson foi. Por quê? Porque o povo, assim, o que é isso, não? Brincadeira à parte, né? Só para descontrair. Olha, o partido do Lucas, o fato de ter o número 22, né? Primeiro que eles foram mais competentes na mensagem, né? Conseguiram levar, o Santiago mostrou uma habilidade muito grande, o Lucas Sanches, evidentemente, tem o seu nome já colocado, mas o Santiago teve um papel fundamental, o PL teve um papel fundamental nesta eleição, e eu acho que a gente tentou trazer a eleição mais para Guarulhos, né? Mas, pelo menos, eu sempre insisti nisso. Olha, vamos falar que é a continuidade do governo, e que o governo está bem avaliado. O governo Guti, se nós não estamos entregando aquela cidade que a gente gostaria de estar entregando, cidade dos nossos sonhos, cidade que o guarulhense merece, nós estamos entregando uma cidade muito melhor do que aquela, e o guarulhense reconhece isso. Mas talvez a comunicação deles foi melhor, talvez não, certamente foi melhor que a nossa. E é uma série de fatores, né, que o próprio PL veio com muito mais estrutura para uma campanha. E aí eu acho que é o seguinte, depois que o resultado da eleição é muito mais... a gente tem o hábito de procurar, perdeu por causa disso, um conjunto de fatores. Evidentemente, nós não conseguimos, nós tínhamos na nossa pesquisa que o povo, né, queria a continuidade do governo. Nós não conseguimos demonstrar que o nosso projeto iria continuar esse, e aí o projeto de uma mudança acabou ganhando. Ainda sobre essa questão eleitoral, se o senhor me permite, queria fazer duas perguntas em uma. O nome do senhor era muito aventado como candidato. Outro que foi testado até em pesquisas é o do presidente Tiziano. E no final de contas, o candidato escolhido foi o Jorge Wilson. A primeira pergunta vocês acreditam que o resultado poderia ter sido diferente, sendo você, o senhor ou o Tiziano como candidato? E a segunda, em razão dessa escolha do Jorge Wilson, vocês se sentiram traídos? Bom, primeiro, eu acredito, que depois da eleição, né, mas meu sentimento é que o resultado seria outro, né? Não obstante o mérito do novo prefeito Lucas Sanches, com toda a estrutura que veio, com toda a competência na eleição, eu acredito que tanto o meu nome como o do Tiziano, eu acho que o resultado seria outro, na minha opinião. Não tem como o governo com o meu nome, que personificava a continuidade, era o nome, o do Tiziano, eu que sugeri o nome do Tiziano, eu acho que ele tinha mais capilaridade eleitoral, Tiziano é mais de rua, mas o meu nome também, isso demonstrava nas pesquisas, ele é o nome que mais personificava a gestão Guti, né? Eu como secretário de governo, você tinha que todas as ações saíam lá da Secretaria de Governo, então a gente entende que o resultado seria outro. Agora, traído jamais, né? O Guti, ele sempre ele deu oportunidade para que eu demonstrasse o meu trabalho,
Eu acho que conseguimos resolver muita coisa na cidade, não obstante ainda ter muita coisa para ser feita. Então, ao contrário, eu só tenho que agradecer o Guti por ter dado essa oportunidade de eu ter mostrado o meu trabalho, que até então tinha feito só no Legislativo. Um trabalho aprovado no Legislativo, tanto é que 4 eleições consecutivas eu ganhei, fui vitorioso e sempre votado entre os 10, 12 primeiros. E aqui eu perdi, eu fui, se eu não me engano, o 5º ou 6º mais votado, só por conta do partido que não foi. E depois eu tive a oportunidade de mostrar o meu trabalho. E, pelo menos, a classe política, quem acompanha, comenta que até a oposição, você conversando com o Eloy, você conversando com o Santiago, você conversa com o Franco, com todos os atores da política, eles falam que o meu nome, graças a Deus, que eu fiz um bom trabalho na Secretaria de Governo. Então, não fui traído. E aí, eu vou até complementar com relação ao Jorge Wilson. Americano, mas se vocês entendiam que o resultado poderia ter sido outro, né? Eu já disse que não senti traído, mas eu abracei a campanha. Todo mundo viu, eu abracei a campanha, porque eu acredito em projeto, eu não sou uma pessoa que pensa em mim individualmente. Se o escolhido naquele momento pelo prefeito Guti, né, foi o Jorge Wilson, a pedido, né, do governador, ele era o candidato do governador, eu entendia que com o apoio do governador, o Jorge Wilson sendo eleito, Guarulhos tinha condições de fazer um bom governo e trazer muito mais recursos ainda. Muito bem. Só antes de darmos sequência à nossa entrevista, só registrar também, o Dr. Zé Mário está aqui na audiência, escreveu o seguinte: americano Frank querido, grande político, grande administrador, grande amigo, ex-colega vereador, paciente e nem tão paciente. Parabéns pela entrevista, entrevistado André. Dr. Zé Mário na audiência. Ele fala paciente e nem tão paciente, porque eu tenho que ir no consultório dele lá e sempre correndo. Obrigado. Dr. Zé Mário foi um grande secretário de saúde. Nosso Pedro Notaro aqui o admirava, era um grande amigo. E ele pegou um momento tão difícil para nós, né, e encarou junto, que foi o momento da pandemia. Zé, aproveito e agradecer em nome de todo o nosso governo, todo o empenho que você teve, dedicação e coragem para assumir a Secretaria de Saúde naquele momento tão delicado no mundo, né? Muito bem, 18h50, só agradecer a nossa audiência que não para de crescer, temos 80 pessoas só no nosso YouTube, mas até em consideração ao nosso convidado também, você que está gostando dessa edição do Radar de Notícias, afinal de contas não é todo dia que o secretário de um governo vem ao nosso programa, peço seu like no YouTube, por favor, clique no joinha, é muito importante para que nossa entrevista chegue para cada vez mais pessoas. Secretário, já que o senhor falou da oportunidade que teve de mostrar o seu trabalho na secretaria, é impossível não especular sobre o futuro político. Então, sendo muito objetivo, a pergunta para o senhor é a seguinte: tem a pretensão de ser candidato a deputado em 2026? E se sim, federal, estadual, o que podemos esperar? Todo mundo sabe, eu sou uma pessoa que meu desejo não é individual. Eu sou uma pessoa que sempre discuto projetos para a cidade, o que é melhor, o que é melhor para um grupo. Todo mundo sabe, o Tiziano é meu genro, é como se fosse um filho meu. A gente vai sentar, vai discutir qual é o projeto, o que a gente pensa. O Tiziano tem um futuro brilhante, né? É um cara que já mostrou toda a sua competência como vereador, o segundo mais votado da história, né? Tão jovem, então assim. Então, evidentemente, esse grupo dele é o nosso grupo que nós construímos. E nós vamos sentar, vamos discutir o que é melhor para a cidade, né? Vamos tentar, como deputado estadual, a gente consegue trazer mais recursos para a cidade. O que nós podemos fazer? Eu vou discutir. Evidentemente, eu trabalhei demais. Eu sou o secretário de governo, fiz uma pesquisa dos últimos 35, 40 anos que eu andei pesquisando, o secretário de governo que mais durou num governo, né? Só para você ter uma ideia, não tem, se eu não, eu olhei lá, não tenho de cabeça, mas para o secretário de governo, uma cidade de Guarulhos, para durar 2 anos, 3 anos, é difícil. Eu estou 7 anos quase. Então, eu trabalhei intensamente, quase que sem férias, todo mundo sabe, eu trabalho sábado, domingo, feriado, as pessoas que me acompanham intensamente. Então, eu quero, primeiro, tentar ficar uns 2 meses parando e cuidando um pouquinho da minha saúde, da minha vida pessoal, e depois sentar aí com um grupo
ver o que é melhor para a cidade. Se for o caso, eu devo sim sair candidato a deputado. Muito bem. Secretário, vamos entrar um pouco na pauta de problemas da cidade, que acho que é importante, aproveitando a presença do senhor aqui, para ter o lado do governo, para que também o governo possa se manifestar. Eu queria começar falando sobre essa questão dos médicos PJ. Nos últimos dias nós tivemos o desligamento de aproximadamente 300 médicos em várias unidades de saúde da cidade de Guarulhos, afetando um serviço que já não vinha tão bem assim. O contrato desses médicos especificamente, pelo que eu tenho de informação, ele expirou em março de 2023 e os reflexos estão sendo sentidos agora em dezembro. E a estimativa que eu tenho, segundo informações, é que cerca de 70 mil consultas podem ser afetadas agora só com o desligamento desses médicos. O que aconteceu nesse caso específico, secretário? Foi negligência? Alguém deixou de fiscalizar? O governo não deu a devida atenção para a saúde? Que resposta que a gestão Guti pode dar para a cidade, sabendo que agora, no final do ano, Guarulhos entra com menos 300 médicos, prejudicando uma área tão importante para o município? É importante dizer que ele venceu o contrato de gestão em março, porém, ele vinha sendo executado. E nós estamos com um chamamento para fazer, que inclusive está na rua, para recontratação desses médicos. Se eu não me engano, dia 10, agora de dezembro, é o chamamento. Evidentemente, e por que o desligamento? Talvez as pessoas não sabem, né, da empresa, qual empresa que vai ganhar, qual é essa que vai ganhar, esse chamamento, aí fica essa preocupação, principalmente na transição de governo, não se sabe o que é. Então, existe uma insegurança deles, né, e a gente está tentando sanar. Mas nesse caso o governo não teve tempo de fazer um novo chamamento? Porque, vamos supor, no mundo ideal, teria sido feito um novo chamamento. Mas vamos supor que, por algum motivo, alguém esqueceu ou passou batido. Tá vendo? Poderia ter sido um emergencial por 6 meses e, ao longo desses 6 meses, resolver a questão. É importante dizer o seguinte, o critério ele não foi feito de emergencial, nós teríamos o mesmo problema, iria vencer o emergencial, você teria que fazer a licitação agora. O critério adotado não foi feito de emergencial, mas estava sendo executado por esses mesmos médicos, pela essa mesma OS. Então, é uma questão mais burocrática que eles vão se acertar lá. E agora, né, tentando se resolver agora com esse chamamento. O chamamento dessa ordem, ele não é simples, ele tem uma certa complexidade. Nós sabemos que a saúde, nós temos que resolver o problema orçamentário. A saúde, ela tem problemas não só em Guarulhos, vocês sabem, basta olhar qualquer cidade, qualquer jornal que você olha de qualquer cidade, você tem problema. Mas não é porque tem outra cidade que você não vai resolver o problema aqui. Nós, evidentemente que a saúde tem problema, mas é importante também dizer que nós tivemos avanços na saúde. Nós pegamos a Guarulhos, em 2017, com apenas uma UPA aberta. Nós quadruplicamos, nós fizemos 4 UPAs, nós melhoramos o hospital lá da criança, quem entrava lá era um show de horrores, nós melhoramos. Nós estamos fazendo aqui o HIG, né, através de uma parceria pública-privada que vai, né, nós não conseguimos entregar, mas está lá em construção, sem praticamente gastar dinheiro do município. A parceria do município é com pouco recurso, porque a saúde ela é cara. Para você ter uma ideia, constitucionalmente a gente é obrigado a gastar 15%. Nós gastamos, se eu não me engano, cerca de 22% na área da saúde, 21 e pouco. Então a gente vem avançando. E precisa fazer cada vez mais. Estamos trabalhando para isso. Agora, não é simples, é dificultoso, tivemos avanços, mas precisa ser feito mais e a gente reconhece isso. Ainda no tocante a questões que têm gerado uma certa polêmica na cidade, queria te ouvir sobre a questão do PPI, que foi enviado para a Câmara agora nessa reta final da legislatura, em regime de urgência, causou toda a celeuma que, enfim, todo nosso telespectador já sabe, o senhor também sabe. Houve um recuo da Prefeitura e depois uma nova polêmica com a versão alterada apresentada pelo presidente Ticiano. Mas a grande questão, secretário, é que muitos críticos dessa iniciativa do governo disseram o seguinte: o governo não poderia, ao ver que teria problema de caixa, de arrecadação, é ruim que o governo não tenha se planejado para terminar o ano com as contas todas em dia. Por que o PPI neste momento? E o que o senhor pode dizer para aqueles que dizem que houve um descontrole total
do orçamento no ano de 2024, ocasionando uma paralisia de alguns serviços. É importante também a gente ver, nós pegamos a cidade, inicialmente, lá atrás, com 7 bilhões e 400 milhões de dívidas. E a gente veio tirando, resgatando essa questão. Hoje estamos entregando com cerca de 2 bi, reduzimos em 60%, 70% a dívida do município. E a questão do planejamento, o orçamento é feito na Secretaria de Fazenda. Ela trabalha com os números que é uma estimativa de receita e que ela acabou não acontecendo. Por exemplo, e fora isso, ainda nós tiraram 65 milhões da educação nossa, que a gente gasta com merenda escolar. E nós tivemos que aportar dinheiro do Tesouro para essa questão. Então, o que nós fizemos? Nós fomos trabalhando até o momento que dava, para ver se comportava. E lançamos mão de um PPI, como vários governos fizeram. É estranho quem defende isso, porque teve vereador, inclusive, que votou em 2016, quando o PT estava saindo e fez isso para nós. Fez a mesma coisa. É um instrumento legal que ajuda a população e ajuda aqui, a partir do momento que você viu que o Caixa não estava se comportando do jeito que era para a arrecadação, não estava entrando do jeito que se estimava, ainda com a retirada de 65 milhões, é um instrumento que você podia fazer. E detalhe, mandamos para a Câmara sem nenhum prejuízo, que era bom para a população e bom para a cidade. Qual era o prejuízo? Mas então... Qual é a discussão? Eu não consigo entender qual é a discussão. Qual o prejuízo para a prefeitura você fazer um PPI nesse momento que você está trazendo recurso, e verdade, para recompor o caixa, tanto é que é um instrumento legal, até de recomposição de caixa, porque senão qual seria o motivo? A Fazenda deixou os senhores no escuro, então, porque a previsão não se concretizou. E aí? Não deixou no escuro. O que ela fez? Ela foi trabalhando para ver se conseguia trazer mais recursos. A partir do momento que não entra recurso e é retirado o recurso, é um instrumento legal que poderia se fazer a qualquer momento. Você poderia fazer em agosto, você poderia fazer em setembro, fizemos em dezembro, como já foi feito no passado. E o que o senhor tem a dizer? Aliás, pois não. Pelo histórico que tem, vários PPIs que foram feitos, né, o histórico, é sempre mais ou menos no final do ano, outubro, novembro, dezembro. Instrumento totalmente factível e importante para a cidade. Então, rapidamente, só 19 horas. A partir de agora, convido a você que está nos acompanhando pela TV Guarulhos a vir para o nosso Facebook, Instagram ou YouTube. Temos mais algumas questões para tratar com o secretário de governo, então não perca essa entrevista, venha para as nossas redes sociais. Retomando, secretário, o que muita gente diz ali no plenário da Câmara é que nenhum prefeito na história fez tanto pelos vereadores quanto o prefeito Guti. Partindo dessa premissa, o que o senhor tem a dizer aos vereadores que foram muito beneficiados pelo prefeito Guti e na hora H, na hora de votar o PPI, tiraram o time de campo e disseram, não, vamos deixar esse recurso para o próximo prefeito? Bom, primeiro que o prefeito não fez para os vereadores, fez pela população. Evidentemente que encaminhados muitos desses pedidos, muitas dessas obras, pelos vereadores. E eu acho que é natural, quando você tem uma base que te dava sustentação, nós procuramos, o prefeito Guti sempre procurou atender os vereadores, está aí a votação da maioria desses vereadores. É assim, de fato, de verdade, a gente fica triste, né? Porque eu não consigo ver uma lógica nessa votação, não. Eu respeito, eu estive como vereador, né? Eu só não consigo entender o porquê. É um momento que você ajuda a compor o caixa. O Guti é uma pessoa que os vereadores reconhecem o quanto esse cara trabalhou. Um jovem que dedicou 8 anos da sua vida. O Guti não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado. Então eu não consigo entender qual foi a motivação. Não tem uma lógica nesse sentido. Não é ruim para a prefeitura, não é ruim para a população, não é ruim para os vereadores, não é ruim para o novo governo, que eu falei com o Santiago, falei assim, olha, não vai atrapalhar, nós estamos tirando dinheiro, que nem colocaram lá, falaram assim, olha, se pagar agora, não vai ter dinheiro para janeiro, para o salário, eu não sei se você chegou a ouvir até isso, sem sentido nenhum, o dinheiro do IPTU do ano que vem vai entrar e vai entrar logo em janeiro, e costuma entrar, eu fiz o levantamento, dinheiro para pagar 3, 4 folhas de pagamento em janeiro.
Então, assim, sinceridade, eu não consigo entender o recado dos vereadores. Respeito, os vereadores foram eleitos, né, têm a sua legitimidade. Eu não questiono o voto dele, mas não entendo e discordo. Muito bem. Secretário, vamos falar um pouco sobre IPTU? Mais um projeto enviado para a Câmara, que não sabemos qual será o veredito dos parlamentares. Mas a grande questão é que, para compensar, segundo o projeto, ali na justificativa, no documento enviado à Câmara, assinado pelo secretário de Fazenda, a renúncia que haverá pelo congelamento do IPTU seria compensado, segundo o documento, pelo aditamento do IPTU que virá com base no estudo que foi feito da nova planta genérica de valores. O que para muita gente é uma pegadinha escondida no projeto que deixaria essa bomba, digamos, para o próximo prefeito. O ônus do eventual reajuste ou de um aditamento ali, um precinho a mais para o contribuinte, para o próximo prefeito e não para a gestão que está saindo. Queria que o senhor explicasse o porquê do projeto ter sido constituído dessa forma. Tá. Primeiro é importante. O prefeito Guti mostra mais uma vez o compromisso com a população, mostra a coerência naquilo que ele sempre pregou, que o IPTU em Guarulhos estava caro. Ninguém acreditava que quando o Guti fosse eleito, ele mantivesse o IPTU congelado e manteve por 2 mandatos. E na campanha também a sucessão do candidato que era apoiado pelo governo, se dizia que ia manter os 4 anos, porque se estudava que podia. É importante dizer o seguinte, que quando a gente fala lá, houve um estudo aerofotográfico, ele parece que terminou, não sei se ainda faltou o relatório, eu acho que já terminou o relatório. 25 de outubro de 2024. Então, o que acontece? Com as construções que não estão cadastradas. Não é aumento de IPTU, não é reajuste de IPTU. Ele é o quê? A pessoa está lá, tem uma metragem de 50 metros, ele está com a casa de 200 metros. Ele tem que pagar pelos 200 metros. Se eu pago, você paga, todo mundo, é obrigação nossa. E foi feito estudo, e aí entra esse dinheiro que com certeza não vai precisar aumentar o IPTU. Aliás, durante anos nós vimos o pessoal da oposição dizendo que Guarulhos arrecada muito, que tem muito dinheiro. Recentemente, em um discurso agora na Câmara Municipal, o pessoal aí do próximo governo falando, não, Guarulhos arrecada muito, Guarulhos só é mal administrado. Então, não precisa aumentar o IPTU. Mas, nesse caso, não teria que ter sido deixado mais claro? Porque eu concordo com o senhor. Mas as discussões são feitas lá na Câmara. Se falta alguma clareza, alguma coisa nesse sentido, é só fazer o questionamento. Porque o primeiro artigo do projeto é bastante claro. Fala que quem pagar em dia terá a cota que está estabelecida. Mas não está dito, por mais que eu tende a concordar com o senhor, que de fato não faz sentido o imóvel tem 50 metros, depois de tantos anos tem 250 metros. André, mas na lei não vai isso. É o seguinte, isso não precisa nem estar em lei. Sim. Isso não consta em lei. É uma coisa assim, ó, todo mundo, eu tenho lá meu terreno, eu faço lá uma obra. Então, eu vou lá, eu tenho que passar essa informação para a prefeitura. Se caso não é passado, a prefeitura tem que olhar e fiscalizar. E, através desse estudo, olhou. Então, o que tinha nesse sentido? Você olha lá, o que foi apurado, que essa diferença que vai entrar no caixa da prefeitura o ano que vem, é o suficiente para não ter reajuste. Mas essas discussões é como nós estamos fazendo aqui agora, ela começa a se tornar claro, porque ela não vai lá naquela lei de congelamento, não vai ter um artigo, olha, quem tem 50 metros... Se o senhor me permite, desculpa, não quero interrompê-lo, não quero parecer indelicado, mas concordamos nós dois que é o correto a se fazer, certo? Não é certo que um terreno que em determinado momento tenha lá a metragem de 50 metros, depois tenha 200 metros e pague 50. Acho que estamos concordando a este respeito. Então, por que esse estudo não foi feito antes para que isso fosse adequado? Não, foi feito. É porque um estudo você não faz em 1 mês, 2 meses. Nós tivemos problema lá, poucos fiscais, poucos cadastradores. Você sabe, deve ter acompanhado que teve problemas nesse sentido também.
né? Então, foi contratado esse estudo. Eu não posso aqui de pronto falar quanto tempo, mas é um estudo demorado para a cidade toda, o qual ficou pronto. Tá certo. Agora, é importante... Sim, fica à vontade. Não, fica à vontade. É importante dizer que essas discussões elas serão feitas na Câmara, né, como a gente está fazendo aqui, mas ela não faz parte do corpo da lei, né? Então, foi uma justificativa que nós demos. Olha, por que vocês não vão aumentar? Por que é renúncia? Porque vai entrar mais receita, então não há necessidade. Vamos para encerrar nossa entrevista, secretário, 19h07, quase 19h08. Aliás, já agradecendo o senhor pela entrevista, agradecendo a todos pela enorme audiência que não para de crescer. Acho que a gente não poderia terminar essa entrevista sem falar um pouco sobre o funcionalismo público. Boa parte da nossa audiência vem do funcionalismo público e acompanharam ao longo dessas últimas semanas, meses aqui, várias reportagens aqui do Radar de Notícias falando sobre a briga judicial que teve até decisão do Tribunal de Justiça envolvendo o salário dos servidores. Seria inicialmente uma lei de IPCA mais 1%, que daria cerca de 5,5%, depois o reajuste ficou aprovado em 2%, e nós chegamos ao determinado momento em que houve até uma redução de 2% no salário dos servidores. Para muita gente, o governo Guti não teve uma boa relação com o funcionalismo da cidade. Como o senhor responde a esse tipo de afirmação e o que o senhor diria, que recado o senhor diria nessa reta final de governo, há 25 dias, ao funcionalismo da cidade? Tá. Primeiramente é o seguinte, o governo Guti, vamos começar lá de trás, onde o Guti, o governo do PT no último ano teve uma greve quase que aderiu quase que 100% por conta do regime próprio, do regime jurídico único na época. E o governo Guti, quando entrou, logo no primeiro, segundo ano, conseguiu fazer o regime próprio, que teve aumento real, em média, de quase 20%, real em média de quase não, para 20%, em 20% para a grande maioria dos servidores. Então, era lá a maioria dos servidores estava no regime CLT, e ao ingressar, ao ser recepcionado pelo regime próprio, pelo regime da lei do funcionalismo, ele teve, em média, 20%. Teve gente que teve aumento real, não é reajuste. Independente dos reajustes anuais. Teve gente que teve aumento até de 30%. Quem tinha 20 anos, por exemplo, 20, 25 anos de serviços públicos, teve quase 30% de aumento real. Fora isso, pagamos mais de 20 milhões de gratificações que estavam atrasadas para o pessoal da educação. O governo Guti foi lá e pagou. Então, nós tivemos uma relação, fizemos várias adequações aí de melhorias para categorias. Eu mesmo tive uma excelente relação com o pessoal do sindicato e com a categoria. Conseguimos atender boa parte, né, das suas reivindicações. Inclusive, se você pegar o jornal do sindicato, da campanha de eleição do presidente do sindicato, que hoje nos critica, né? Na campanha dele, ele cita lá várias conquistas que ele conseguiu para o funcionalismo no nosso governo. Então, assim, tenho certeza absoluta. Agora, evidentemente, que a gente gostaria até de dar mais, mas você tem um caixa, você não consegue dar tudo que você quer. É que nem na sua empresa. Você está lá na sua empresa. O servidor, o funcionário, ele sempre quer ganhar mais, sempre quer ganhar mais. Porém, você tem que adequar o seu caixa às necessidades da própria população. Mas eu acho que é o seguinte, primeiro eu quero agradecer o trabalho do servidor para nós durante todo esse tempo. Um governo que, quando a gente fala que foi vitorioso, um governo Guti que deixa um legado da água, acho que o maior legado que essa cidade já teve. A cidade sofria com falta de água, tem bairros que faltava água até 5 dias sem água. Né? Aqui na região central, eu moro aqui no Macedo, aqui no Paravente, era dia sim, dia não. Hoje chega água todos os dias em todas as torneiras. Um governo que tratava apenas 2% de esgoto, hoje estamos chegando aí a 40% de tratamento de esgoto. Um governo que resolveu o problema da iluminação pública, onde nós tínhamos as lâmpadas antigamente. Na minha rua, por exemplo, que é uma rua de apenas 300 metros, morava 3 vereadores. Eu, o vereador Paulo Roberto, e o vereador Jesus, que era o presidente da casa na época, tinha a lâmpada lá há mais de 6 meses queimadas.
e nos cobrava, e a prefeitura não trocava, não conseguia resolver o problema. Hoje, toda a iluminação de LED, a iluminação de LED trazendo mais segurança, mais luminosidade e ainda economizando a energia que paga para a EDP. E na metade, você pagava lá, se eu não me engano, vou falar números aproximados, 3 milhões e 600, hoje paga 2 milhões de conta de luz por mês, essas que nós pagamos para a EDP. Um governo que está deixando aí o Baquirivu, a maior obra de todos os tempos aqui, a macrodrenagem, um programa fantástico, deixando aí quase que pronta, e o próximo governo vai continuar, porque o dinheiro é o dinheiro da CAF que nós conseguimos lá no governo Bolsonaro. Então, quem teve participação disso não é só foi o governo, foi juntamente com os servidores, o qual que aproveito agradecer todo o empenho que vocês fizeram para nós. Eu tenho certeza absoluta que vai trabalhar com o mesmo afinco, mesma dedicação e mesma honestidade com o novo governo que vem aí do Lucas Sanches com todo o seu time. Para encerrar agora, de uma vez por todas, secretário, houve algumas polêmicas durante o governo. O senhor enumerou uma série de avanços, conquistas, legados da gestão, mas houve algumas outras questões, como, por exemplo, o fechamento da Proguaru, houve a taxa do lixo, que os próprios parlamentares da base dizem que se sentiram usados, induzidos ao erro pelo prefeito, etc. e tal. Agora, há 20 dias do fim da gestão, passo a palavra para o senhor no seguinte sentido. O senhor faz algum meia-culpa, algo que o senhor acredita que se tivesse eventualmente o poder de voltar no tempo não faria? E o que seria? Bom, primeiro que se o fechamento para Guaru, a gente não entende como erro. Ela pode ser polêmica. Evidentemente você não queria fechar e colocar lá demissão de servidores, que a grande maioria deles foram para terceirizadas, tá? Agora, estava em estado de solvência para Guaru, que vinha de mais de 20 anos, e o Tribunal de Contas apontando. Né? A gente cansou de ver isso daí. Agora, é um governo que teve coragem, a mesma coragem que teve para acabar com a questão do SAAI, que todo mundo era uma polêmica na época, mas todo mundo viu o resultado. Então, nesse caso, acho que foi medida acertada e eu nunca fugi desse debate. Porque quem reclama da falta para Guaru, evidentemente, fora a questão de uma política que se faz populista, os próprios pessoas que acabou tendo seu emprego. A gente lamenta, não pense que a gente fica feliz. Se você aqui tiver algum problema, você não fica feliz de ter que demitir alguém. Né? Agora, naquele momento, os apontamentos do Tribunal de Contas eram em estado de solvência. Era igual o SAAI, que devia 3 bilhões e 200 milhões de dívida para a Sabesp. A Sabesp já estava a ponto de sequestrar dinheiro através da justiça, de reter o dinheiro da prefeitura. Então foram medidas acertadas. Com relação à taxa do lixo, evidentemente, eu acho que ali houve uma precipitação nossa, porque era todos os apontamentos diziam que nós éramos obrigados a cobrar a taxa do lixo. Inclusive, há uma dúvida, viu, André? Há uma dúvida se nós não vamos pagar por esse erro, porque diz que a lei diz que é obrigação do município ela fazer essa taxa do lixo, que a maioria, grande parte das cidades fizeram. E aí, naquele momento, houve sim, e o Guti teve a coragem, a mesma coragem que ele teve de colocar, ele assumiu lá e ele retirou a taxa do lixo. É importante dizer o seguinte, eu vejo muita gente falar que retirou. Quem retirou o projeto de lei da Câmara, quem acabou com a taxa do lixo foi o governo Guti. Ele fez e ele foi lá e retirou. O Guti é uma pessoa com uma sensibilidade, né? Ele tem coragem para fazer as coisas. Você acha que o Guti gostaria, o cara que é contra aumento de IPTU, você acha que a decisão de mandar para aquilo, para a Câmara, ele gostaria de ter mandado? Não, mas todas as orientações jurídicas eram no sentido de que se ele não fizesse isso, ele iria pagar juridicamente, inclusive por improbidade. Secretário, queria agradecer muito a entrevista com o senhor. Foi um bom bate-papo, franco, até temas que para muitos são espinhosos. O senhor expôs o seu ponto de vista. Então, muito obrigado pela sua presença. E se puder, depois diga ao prefeito para vir aqui. Ainda vamos até o dia 19 de dezembro. Prefeito, um recado para o senhor. É só escolher a data e nós estaremos aqui. Será um prazer de poder entrevistá-lo. Mas, se o senhor não estiver vendo, o secretário tenho certeza que vai levar este recado ao senhor. Gostaria muito de entrevistá-lo antes do fim
do nosso programa aqui no ano de 2024. Secretário Edmilson Americano, muito obrigado pela sua presença. Fique à vontade para mandar o seu último recado. Foi um grande prazer recebê-lo aqui. Espero que volte mais vezes. E se decidir virar candidato também a deputado, conte primeiro para nós. Nós vamos noticiar. Fique à vontade. Uma boa noite. Obrigado. Tá, eu queria primeiramente agradecer mais uma vez aqui o convite. Passou muito rápido. Eu tenho tanta coisa aqui, é que eu tenho que responder você quando diz aqui. Eu tenho tanta coisa aqui, eu vou precisar de mais um programa aqui para falar de muitas coisas boas que nós fizemos. É que você falou correto, eu não fujo de perguntas, não saio pela tangente, eu encaro, falo a verdade. Mas nós tivemos tantas coisas boas ainda, né, que eu precisava de mais um programa para falar. Como, por exemplo, que pegamos a cidade com todos os ginásios de esportes fechados, entregamos para a população, estamos entregando agora, vamos entregar o Tomeuzão, mas 3 nós já entregamos, já funcionamos, como 17 campos gramados sintéticos, né? Como fizemos mais 4 céus, como avançamos em tantas outras áreas, e eu não tenho esse tempo, mas se você me convidar, se o prefeito não conseguir vir, eu puder vir no lugar dele, porque ele também está correndo bastante. Eu venho aqui, vocês me dão um tempinho a mais só para eu pôr, porque aqui ele fica só dando as piadinhas aqui. E eu preciso falar de muitas coisas, estou brincando. Não, tá tudo certo. E eu tenho mais coisas boas aqui para falar do que o nosso governo fez. Fazer uma propagandinha também nossa, né? Exatamente. Tá tudo certo. Tá? Faz parte do jogo. Secretário, muito obrigado. Volte mais vezes, então, o convite já está feito. Agradeço o senhor pela presença, espero que tenha gostado. E espero também que a nossa audiência tenha apreciado o nosso programa. Desta forma, portanto, encerramos mais uma edição do Radar de Notícias, encerramos mais uma semana de trabalho. Espero que você tenha gostado, que tenha um bom final de semana, uma boa sexta, um bom final de semana. E na segunda-feira, você é o nosso convidado especial no horário de sempre. A partir das 18 horas, TV Guarulhos, Facebook, Instagram e YouTube. O nosso convidado é o colunista político Rabi Kalil. Nos vemos na segunda-feira, portanto, fique com Deus, uma boa noite e até a próxima. No ar.